Meus queridos alunos, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Estou muito feliz, satisfeito de estarmos aqui estudando mais uma vez. E desta feita, ou desta vez, vamos estudar o capítulo 3 do livro de Bereshit. Não é novidade mais para você falar Bereshit, né? Você já sabe que é Gênesis, o livro das origens, dos começos, do nascimento. Convido você a ler comigo, sem delongas e sem demora, o capítulo 3 do livro de Bereshit. Diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, veja comigo, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Nesta aula de hoje, eu quero conversar com você, eu quero compartilhar com você 7 grandes erros que Adão e Eva cometeram. Você sabe que errar é humano, todos nós erramos, e começou pelo primeiro homem da história. E você também precisa saber que você não tem que ter medo de errar, você tem que ter medo de permanecer no erro, porque só tem 2 formas de adquirir sabedoria na vida: ou você aprende com seus próprios erros, ou você aprende com os erros dos outros. Existem 2 níveis de pessoas. Existe o tolo e o ignorante. O tolo é aquele que não sabe e nem quer saber. O ignorante é aquele que não sabe, mas está disposto a aprender. Entendeu? Então, é claro que Deus não criou o homem com uma natureza impecável. Claro que não. Errar, eu repito, é humano. Permanecer no erro é tolice. Então, preste atenção. Eu vou falar para você agora o primeiro erro que Adão e Eva cometeram. O primeiro, eles erraram quando se afastaram de Deus. Quando você lê Gênesis, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora, observe, eles pecaram. E então, eles fogem, eles se escondem de Deus ao ouvir a sua voz. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Deus não tem problema com o pecado. Não foi Deus que se escondeu do homem, foi o homem que se escondeu de Deus. Nós, quando pecamos, não podemos se esconder de Deus, nós temos que correr para Deus. Quando o salmista Davi disse assim, presta atenção, assim como a coça anseia por água, eu anseio por ti. A coça, em pleno deserto, sol causticante, só areia, ela consegue sentir o cheiro da água e ela corre para a água. A coça tem um cheiro tão forte que ela atrai todos os seus predadores. Então ela corre para a água, toma banho, bebe água à vontade, e aí o cheiro dela acaba. E os predadores se perdem. Sabe o que o salmista estava dizendo? Deus, é melhor eu correr para ti, enquanto ainda tenho vida, do que cair na mão dos meus inimigos. Eu corro para ti, porque em ti eu acho seguro, abrigo, segurança. Então, nós devemos correr para Deus e não correr da presença de Deus. Adão e Eva, eles se afastaram da palavra de Deus, porque, logo, se eles correm de Deus, eles correm da palavra de Deus, do conselho que o Eterno vai dar. Eles se afastam da presença de Deus, eles se afastam da palavra de Deus, eles afastam-se do plano de Deus, assim como Jonas, o profeta, que fugiu para não fazer o que Deus estava dizendo para ele fazer, por motivos pessoais. Esse é o primeiro erro, certo?
Então vamos agora para o nosso segundo erro. O segundo erro que Adão e Eva cometeu foi quando eles deixaram de ouvir a Deus, fugiram da presença de Deus, fugiram da palavra de Deus para dar ouvido à serpente. Aqui mora um grande problema, porque eu já falei isso inúmeras vezes nas minhas redes sociais. Quem você ouve, quem você lê, o que você vê, revela muito quem é você. Que tipo de coisa você está assistindo? Que tipo de canal? A Globo, a Record, a SBT, a Bandeirante, a Rede TV. Dependendo da que você assiste, isso determina muito quem você é, quem você sabe. Que tipo de livro você está lendo? Você está estudando muito livros voltados a casamento, a arqueologia. Dependendo do tipo, do gênero literário que você está lendo, vai focar muito em quem você vai se tornar. Eva e Adão, eles ouviram a serpente, e a consequência disso veio. A consequência vem para você. Cuidado com quem você está dando ouvido, para quem você está dando ouvido. O texto aqui, de Gênesis fala que a serpente, o capítulo 3, versículo 1, era mais astuta do que todos os animais, ou seja, ela era inteligente. Aí eu gosto de fazer isso, o contraste. Você já percebeu, né? Já observou isso. Deus, olha só, o diabo usa a serpente, que é dotada de inteligência. Que a serpente é símbolo da inteligência, corrigindo, tá? Deus usa a jumenta, que é símbolo da ignorância. Agora, observe uma coisa. Eu prefiro ouvir uma jumenta que é ignorante. Você já sabe o que significa ignorância, do que ouvir uma serpente inteligente que dá ouvido para o diabo. Por quê? Porque, outra comparação que eu vou fazer, porque você pega o texto bíblico que fala do jovem que deixou de ouvir um conselho para ouvir a conversa do profeta velho e se deu mal. E não é por um acaso que a Bíblia diz que a serpente é a velha serpente. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 2, está escrito aqui, velha serpente. Então, entenda. Eu vou repetir. Eu prefiro ouvir uma jumenta que é ignorante do que ouvir uma serpente inteligente. Em qual aspecto, em qual caso? Se a serpente for inteligente, mas está cheia do diabo, não quero saber dela. Se a jumenta é ignorante, mas está cheia de Deus, é ela que eu devo ouvir. Entendeu? Um amigo fez uma brincadeira uma vez comigo, dizendo assim, que quando alguém falar alguma coisa para mim, eu deveria ouvir o que a pessoa falou, mas acima de tudo, devo ouvir a jumenta que está na minha casa, a jumenta de Balaão. Achei ruim que ele falou com minha esposa, mas não é a linguagem, a linguagem figurada que ele usou ali. Então, você precisa ouvir a sua esposa. Não leva para o lado negativo, tá, querido? Você não é desse. Você é um aluno da Escola Teológica Transformados pela Palavra. Você já sabe que eu estou falando em figura de linguagem. Se não sabe, faça o nosso curso de hermenêutica, que você vai aprender essas questões. Não é que a sua esposa seja uma jumenta, porque às vezes a gente não valoriza o que está dentro de casa. A gente prefere ouvir os que estão lá fora. Olha, deixa eu te falar uma coisa, por incrível que pareça, nós vivemos nessa sociedade. As pessoas preferem pagar R$20 em um produto de outra pessoa desconhecida do que comprar o mesmo produto por R$1 de uma pessoa conhecida. Desvalorizam muito os de casa e valorizam muito os de fora. Infelizmente. Mas não vamos se ater aqui, né? Vamos continuar aqui. Serpente, ela é a mais astuta que todos os animais, você já viu, né? Então nós vamos partir agora para o terceiro erro que Adão e Eva cometeram. Foi dar ouvido às distorções da serpente. No nosso curso de hermenêutica eu falo sobre isso, que a serpente fez uma pergunta e devido à afirmação que Eva fez, é aquele tipo de gente que cita um texto sem nunca ter lido ele, causou para ela problema, facilitou para a serpente distorceu o texto, distorceu a palavra de Deus. Você viu o verso 4 como é que está escrito, né? Não é assim. Então,
A palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa. É só você ler lá 1 Timóteo, leia aí, pega sua Bíblia, leia 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Está escrito aí. Agora, entenda uma coisa, a palavra de Deus é verdadeira. É só você ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17, que você vai ver a intensidade da palavra de Deus. Ela é verdadeira. Outra coisa, em João capítulo 10, versículo 35, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela não pode ser anulada. A serpente tentou distorcer, não vai ser assim, vai ser assim. Cuidado com as suas afirmações. Cuidado quando você dizer que um texto está escrito assim, assim. Leia primeiro para você citar. Não diga o que você nunca leu. Confira o texto. Isso é um perigo. Temos muito papagaio por aí que só fala o que os outros falam. Ele de fato nunca leu. E isso é perigoso. Bom, vamos para o quarto erro que Adão e Eva cometeu. Veja que este capítulo 3, eu estou começando te dando um esboço. Eu não estou começando como os outros que eu comecei aí interpretando palavras, versículos, não. Estou te dando um esboço para depois a gente continuar em outras áreas que a gente vai estudar mais ainda o capítulo 3. Tudo bem? Quarto erro que Adão e Eva cometeu foi desobedecer a sua palavra. Deus disse, não comerás. Deus não disse, nem tocareis. Deus não disse isso foi Eva que disse. Deus disse que não era para comer, e eles desobedeceram. Toda desobediência é pecado. Sinônimo de pecado, é o caminho do pecado. É só você ler 1 Samuel capítulo 15, versículo 33. Repita comigo, repita comigo. Assim, ó, diga assim, ó. Toda desobediência é pecado. Beleza, isso é pedagógico, tá? Agora diga assim, ó. Toda desobediência tem a punição de Deus, porque Deus é justo. Isso, muito bem. Por que eu falo isso? Porque em Gálatas capítulo 3, versículo 6, a gente pode constar esse versículo, comprovando, confirmando o que eu estou te dizendo, a veracidade do que eu estou te dizendo. Agora diga assim, ó. Toda desobediência traz trágicas consequências. Baseado em que eu digo isso? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 6. Cuidado com a desobediência. Alguém disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Quinto erro que Adão e Eva cometeu. Esse aqui, presta bem atenção. O quinto erro que Adão e Eva cometeu foi tentar inocentar o seu pecado. Capítulo 3, versículo 6 está escrito assim, ó. Um vapor. Ali é o texto. Está escrito assim, ó. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Agora, entenda uma coisa, tem gente que já me perguntou, é verdade que Adão não foi enganado? Só Eva que foi? Sim, é verdade. Observe que o texto fala aqui, mais na frente você vai ver, que a Eva fala assim, a serpente me enganou. Ela comeu do fruto e deu ao marido. O marido não foi enganado, ele comeu consciente. A questão é, ele viu que ela não morreu, porque Deus disse, no dia que comer, certamente morrerás. Ele viu que Eva comeu e não morreu, e falou, não, era certamente que Deus disse. Deus não afirmou, então não morra, vou comer. Bom, não diga que Adão foi enganado. Então, eles não foram fiéis. Tá? Nós estamos falando do quinto erro que Adão e Eva cometeu. Qual foi esse erro? Eles tentaram inocentar o seu pecado. Ou seja, eles foram infiéis, eles não disseram, não, a culpa é minha, nós erramos. Eles não foram honestos, eles não foram sinceros. Você precisa ser honesto, você precisa ser sincero. É uma das qualidades que está lá em 1 Timóteo sobre as qualidades de um obreiro, ser honesto, ser sincero. Jesus disse que o obreiro, o cristão, tem que ser sim, sim
Não, passam disso, é procedência maligna. Agora, vamos para o sexto erro que Adão e Eva cometeu e que você não pode cometer. O sexto erro que eles cometeram foi buscar recurso próprio para tentar cobrir os seus erros, a sua nudez. Eles não buscaram em Deus, eles procuraram uma árvore, uma folha para se cobrir. Eles tentaram mascarar, só que a roupa que eles escolheram foi folha de figueira, e a folha de figueira seca rápido por causa do sol. A folha de figueira, ela representa símbolo, recursos humanos. E os recursos humanos sempre vão falhar. Parece até uma ironia, né? Recursos humanos hoje têm falhado. Então todos os recursos humanos são falhos, estão propensos, melhor dizendo, ao erro. Essas folhas de figueiras, esses recursos humanos devem ser substituídos pela provisão de Deus. Essas folhas de figueira precisam ser substituídas pelos aventais de Deus, que o próprio Deus faz. Amém? Sétimo erro, para não segurar muito aqui, porque eu estou te dando só uns gols, né? Eu não vou segurar muito essa aula. Sétimo erro que Adão e Eva cometeu: erraram até Deus lhe oferecer roupas. Você lembra que eu falei para não permanecer no erro? Então eles erraram até Deus lhe oferecer roupas para poder se cobrir. O próprio Deus preparou roupa para eles. Enquanto Deus não chegou com a roupa, com a providência para eles, aquela roupa ali, eles continuaram errando, fazendo coisas erradas. Pode observar. Nunca quando você comete um pecado é só um pecado. Nunca quando você transgride uma lei é só uma lei. Ela sempre puxa duas, três. Você nunca vai ver crime nenhum que alguém cometa e fique só em um. Sempre vai ter um, dois, três. Isso é lei. Agora, observe uma coisa. Só Deus pode perdoar o pecado do homem, conforme está em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Somente Deus pode anular o pecado do homem, conforme está aqui em João capítulo 1, versículo 29. Né? Somente Deus pode redimir o homem de todo o pecado. Os erros de Adão e de Eva são sinais de uma estrada, são sinais de uma vida de desobediência. Nós devemos ser obedientes. Jesus disse várias vezes: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ei, com esta aula, falando sobre os erros que Adão cometeu, falando sobre as falhas de Adão, eu quero te dizer: cuidado para você não permanecer no erro. Eu quero te dizer: pode custar caro, mas obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nunca pense que um sacrifício é melhor do que a obediência, porque o maior sacrifício Jesus fez foi da obediência, e obediência até a morte de cruz. O maior sacrifício foi o de Cristo. Então, seja obediente à palavra de Deus, seja obediente ao seu pastor, obedeça ao seu pastor no Senhor, obedeça a sua liderança no Senhor. Amém? Olha, eu quero te agradecer por estar estudando conosco, por não ter desistido dessas inúmeras aulas. Eu sei que foi meio cansativo, tantas aulas só do capítulo 1, capítulo 2, e agora estamos no capítulo 3, vamos dar continuidade, mas eu quero te dizer, vamos até o final, vamos até o capítulo 50 de Gênesis. Temos muita coisa para compartilhar, temos muita coisa para aprender junto, e eu quero te ver na próxima aula. Que Deus te abençoe, shalom, shalom, Letriot, a paz e até breve.